A Terra. Um planeta único em que a vida se manifesta de formas infinitas. O habitat de milhões de seres vivos. Lugar de beleza inigualável. E de total devastação. A natureza pode tocar a prova. Quando surgem ulcerações, os pés ficam brancos como cera. Para mostrar que sua força de criação é igual ao seu poder de destruição. O segredo das coisas. Hoje, em O segredo das coisas, esculturas de couro. Fogareiros elétricos portáteis. Ocre. E viola de roda. O uso do couro como material de arte data da Idade Média, quando foi trabalhado em formas de animais selvagens que eram afixados nos capacetes de batalha. Vários séculos depois, alguns artistas estão redescobrindo o couro como material de escultura e redefinindo a arte da escultura. Isto é couro reimaginado. Nesse ateliê, o couro se transforma em arte em vez de sofá ou um par de sapatos. É uma arte acima da utilidade. O artesão começa traçando um molde. Ele desenha imagens em um molde de papel em forma de peixe. Ele representa o ciclo de vida de uma truta arco-íris. Ele coloca o molde em couro de vaca. Usando uma ponteira, ele grava levemente a forma de peixe no couro. Usando uma lâmina a laser, ele segue as linhas gravadas para recortar a forma de peixe. Ele amolece toda a peça com um pano molhado. Isso amolece o couro para prepará-lo para os desenhos do molde que serão transferidos para ele. Ele coloca o molde sobre o couro umedecido e, usando uma ferramenta com ponta redonda, ele traça os desenhos. A ferramenta faz impressões leves sobre o couro macio. Seguindo as linhas com uma faca giratória, ele esculpe as imagens no couro. Quando o couro começa a secar, ele o umedece de novo e, em seguida, com uma ferramenta de cunha e malho, ele cria um relevo na obra de arte. Isso gera as imagens acima do fundo. Ele martela uma ferramenta com ponta em formato de disco raiado no couro para fazer o olho do peixe. E, em seguida, usando uma pedra, ele bate levemente na imagem. Isso transfere a textura da pedra para o couro. Ele também usa a pedra para criar sombreamento na truta e na folhagem. Para o detalhe da escama do peixe, ele usa uma ferramenta com a ponta curva no couro. Ele trabalha no couro linha por linha, criando escamas compactas em grande parte da obra. Isso cria uma simetria textural em toda a peça. Voltando para uma segunda forma de peixe, ele raspa couro na parte inferior das barbatanas para dar um visual mais leve e realista. Ele aplica a cola nas bordas e este formato de peixe será a parte traseira da escultura. Agora aplica mais nadadeiras às áreas com cola e o ventre do peixe. Em seguida, une os dois lados do peixe e cola deixando a cauda e a boca aberta.
Usando uma máquina de costura industrial para couro, ele costura o peixe com linha de nylon reforçada. Esta arte em forma de peixe está pronta para ir de bidimensional para tridimensional. Ele preenche o peixe com poliéster. O couro foi umedecido novamente para que, ao secar, encolha e comprima o enchimento. À medida que enche o couro, ele usa uma vara de madeira para distribuir o enchimento. Depois, ele cola uma máscara esculpida de couro no rosto. Isso adiciona realismo à peça. Ele apara a máscara e, em seguida, aplica um arco-íris de cores na truta, começando com uma tonalidade branco-prateada. Ele aplica um tom verde-oliva na parte superior da escultura e um tom vermelho-rosado no meio. Isso reflete as cores da truta arco-íris. Ele pontilha tinta preta sobre a escultura para replicar as manchas normalmente encontradas na truta. Em seguida, faz vários pontilhados na escultura como se fossem manchas branco-prateadas. Ele define algumas das linhas gravadas com a mesma tinta para tornar as imagens mais intensas. O artista assina os peixes de couro. Fazer uma escultura de couro completa leva mais de um mês. Esta agora está pronta para a exibição pública. Com um fogareiro elétrico portátil, quem precisa de serviço de quarto, basta desempacotar o fogareiro e ligá-lo à tomada elétrica no quarto do hotel. Pode ser usado para aquecer a sopa, fritar os ovos ou fazer café expresso. É econômico, é conveniente e não é preciso dar gorjeta. O fogareiro elétrico portátil oferece outra maneira de comer na estrada. Os viajantes podem fazer uma refeição praticamente em qualquer lugar em que haja uma tomada elétrica. A produção começa com um fio de aço para o elemento de aquecimento. O fio se desenrola e percorre rolos. Os rolos mantêm o fio em uma tensão contínua à medida que máquinas o puxam para frente. O maquinário enrola o fio ao redor de um mandril para produzir uma bobina compacta. Uma lâmina, em seguida, corta a bobina no comprimento correto. Cada bobina servirá como elemento de aquecimento. Uma técnica prende as extremidades da bobina em ganchos ligados a um dispositivo. O dispositivo gira e se encontra com um soldador automatizado que funde o gancho à bobina de aquecimento. Ele solda um gancho a cada extremidade da bobina. Para demonstrar a capacidade de aquecimento da bobina, um técnico a conecta a uma fonte elétrica e, muito rapidamente, ela fica tão quente que brilha. Agora, uma técnica está pronta para instalar a bobina no queimador em ferro fundido. Robôs pegam os queimadores usando energia magnética e os transfere para uma esteira. A esteira empurra os queimadores adiante. Nesse meio tempo, a técnica coloca a bobina entre uma haste e um cabeçote aplicador. Isto coloca a bobina na configuração correta. Um sistema automatizado move o cabeçote aplicador adiante na linha de produção. Um dispositivo de vibração aplica 16,5 toneladas de pressão para aplicar um composto isolante nos queimadores de ferro fundido. Este composto é feito com talco, magnesita, água e outros materiais. O cabeçote aplicador incorpora a bobina de aquecimento dentro do insulamento, permitindo que os ganchos fiquem salientes. Isso isola a bobina do queimador em ferro fundido para evitar curtos-circuitos. Um técnico reveste cada queimador com uma impermeabilização de verniz à prova de oxidação. Os queimadores ficam expostos a uma temperatura de 100 graus Celsius por 12 horas. Isso seca o verniz e endurece o isolamento nos queimadores. Fora do forno, uma técnica solda os fios dos ganchos salientes que se conectarão a um termostato mais tarde. Ela anexa mangas cerâmicas nos fios para isolamento elétrico. Depois solda conectores metálicos nas extremidades dos fios.
Ela instala uma placa intermediária com os conectores isolados se projetando e aparafusa a placa traseira no lugar. Outra técnica instala uma placa de cobertura com inúmeros orifícios que difundem o calor do queimador. Ela insere uma barra rosqueada na chapa e anexa um fio terra ao instalado no meio. Ela coloca o termostato na barra e fixa o fio terra. Agora ajusta a posição do termostato e conecta os fios. E então anexa uma base plástica e aparafusa um seletor de temperatura. Une os fios a um cabo de alimentação e estabiliza a conexão com uma braçadeira de plástico e a tampa. Instala uma placa de metal sobre os fios expostos para encerrá-los dentro da estrutura da base. Ela coloca os pés de borracha na base plástica e aplica uma etiqueta com todos os detalhes técnicos. Usando uma sonda, ela confirma que a chapa funciona e que não há nenhum problema de corrente, e que a fiação está devidamente isolada do queimador em ferro fundido. Um técnico coloca água para ferver em um fogareiro elétrico selecionado aleatoriamente e mede a temperatura para confirmar se a água aquece consistentemente. Ele também usa uma câmera infravermelha no queimador aceso. A imagem prova que o calor está uniformemente espalhado em toda a superfície. Depois que passa por todos esses testes, esse fogareiro elétrico está pronto para pegar a estrada. Ele deverá aquecer qualquer comida em qualquer lugar que ele vá. Ocre é o tom da terra original, porque na verdade é cor de terra, amarelo, laranja, vermelha ou marrom, dependendo da sua composição mineral específica. A humanidade usa o pigmento ocre desde a pré-história e ainda hoje usa para tingir tintas, gesso e outros materiais. Das pinturas rupestres pré-históricas aos afrescos renascentistas, o uso natural de ocre dura até hoje. A cor natural do ocre depende do tipo e quantidade de óxido de ferro que contém. Ocre amarelo também pode ser cozido, ganhando um tom vermelho. Houve um tempo em que os homens extraíam minério de ocre com pás e picaretas. Hoje, as antigas minas são atrações turísticas em Roussillon e Gargaz, na região de Provença, na França, onde fica um dos maiores depósitos de ocre do mundo, e onde o processo industrial para fazer pigmento ocre foi inventado no final de 1700. Hoje, na última mina ativa em Gargaz, na França, operários de uma pedreira de ocre usam maquinaria pesado em vez de ferramentas manuais. O minério ocre contém cerca de 10% de puro ocre. O resto é pedra e areia. Por isso, o minério requer processamento. O primeiro passo é lavá-lo e transforma em ocre líquido não refinado. Em seguida, o líquido flui através de peneiras. Depois, o ocre líquido flui por calhas, levando a uma bacia de coleta. Bombas transferem o ocre a alta pressão para o separador, que gira em alta velocidade. A força centrífuga separa a areia. O ocre líquido puro é bombeado para tanques de secagem. Ao longo de vários meses, o ocre assenta gradualmente no fundo. Operários drenam a água e, em seguida, recolhem o pó de ocre que permanece. Máquinas de processamento tradicionais ainda estão em exposição na antiga fábrica de ocre em Roussillon, na França. O triturador transformava blocos de minério de ocre em pedaços menores para o moinho pulverizar. O minério então passava por 3 peneiras consecutivas, que permitiam apenas que o pó fino de ocre passasse e era recolhido em um barril abaixo. Nesta fábrica moderna, este moinho moe o pó bruto de ocre até as partículas atingirem um tamanho mínimo de 30 microns, que é a consistência da farinha. Para fazer ocre vermelho, técnicos colocam ocre amarelo em um forno a gás e assam por 15 minutos a 750 graus Celsius.
O calor desidrata o óxido de ferro, que transforma a cor em vermelho. Quando chega um pedido na fábrica, um técnico libera a quantidade necessária de ocre de silos de armazenamento para a máquina de empacotamento. Esta fábrica tem máquinas de embalagem para vários tamanhos de varejo. Ocre não é meramente um pigmento amarelo ou vermelho. Pode-se produzir uma ampla gama de cores manipulando as percentagens dessas duas cores base, assim como adicionando outros tipos de pigmentos naturais. Através dos séculos, artistas têm misturado ocre em óleo e outros meios para fazer tinta. Esta artista está fazendo o que é conhecido como têmpera. Ela quebra um ovo, separa a clara e reserva a gema para ser usada. Então põe algumas colheres de ocre em sua paleta. E em seguida adiciona uma gema de ovo mexido para dar liga. Ela mistura os ingredientes cuidadosamente com a espátula de pintura e esmaga a argamassa com um pilão até a têmpera ganhar uma consistência bem suave para ela aplicar à sua tela. Outro material que pode ser pigmentado com ocre é queijo. Isso é conhecido como pintura caseína. Caseína é a principal proteína do leite, que é um componente importante do queijo. Deve ser um queijo branco fresco e desnatado, e o artista mistura com cal para torná-lo solúvel em água. Tinta de caseína assemelha-se à pintura a óleo depois de seca. No entanto, é frágil demais para ser usada na tela. É apropriada apenas para superfícies rígidas, como tela de madeira, móveis, trabalhos em madeira e paredes. Ocre também pode pigmentar gesso, cimento, cerâmica e outros materiais de construção, para um autêntico tom de terra que só a natureza pode criar. A viola de roda é um instrumento musical peculiar com um som único. Para tocá-lo, músicos fazem duas coisas simultaneamente.